Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Que bom, isso me deixa muito feliz em saber que Deus ele tem mantido acesa essa luz no meu interior, sabe? Mantido acesa a esperança no meu coração, ao ponto de vir aqui e professar a fé, professar a sua palavra, que é viva, eficaz, que pode muito em seus efeitos. Pois Deus ele tem sustentado a minha vida. E quando eu venho aqui e manifesto a sua palavra, é sinal de que ele tem dado graça. E todos assim que assim a ouvem, é sinal de que Deus ele tem colocado pessoas para ouvir aquilo que está no seu coração. Eu sou apenas um mensageiro, sou apenas um servo obediente que vem aqui e trago o que está no coração de Deus. Então abra o seu coração para ouvir, abra a sua mente para entender aquilo que é o manifestado do seu espírito, que é o manifestado da sua presença, e se torne sensível para que Deus ele possa operar no seu coração, para que Deus ele possa fazer coisas das quais você sozinho não consegue. E também agradeço sua presença aqui, porque Deus ele tem colocado, sabe, a consciência de que sem vocês isso não seria possível. Seja quem for, aqueles que já acompanham de uma maneira contínua, aqueles que assim chegaram esporadicamente, pois se você chegou aqui é sinal de que Deus ele te trouxe para ouvir algo do seu coração. Gente, nesses dias Deus ele tem me convidado para entrar pela porta estreita. Deus ele tem feito um convite cada dia mais para que eu entre pela porta estreita. E o que isso quer dizer? Porque no mundo que vivemos hoje é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente andar de acordo com aquilo que é tendencioso, sabe? Andar de acordo com aquilo que é largo, que é manipulador. E se nós não tivermos a consciência de Cristo em nós, a revelação de Cristo em nós seremos conduzidos sim pela porta larga, a porta que nos leva para a perdição, a porta que nos leva para a destruição, a porta que nos leva para o que é comum. E Deus ele tem chamado homens e mulheres para viver o que é incomum, é para viver o que é diferente, é viver o que é certo, é viver aquilo que é espiritual. Pois a porta estreita é aquela que nos leva para a salvação, nos leva para próximo dele. É uma porta difícil, pois uma porta estreita a gente tem que se espremer para entrar, sabe? Uma porta que a gente tem que fazer esforço para fazer parte. Enquanto a porta larga não. A porta larga é uma porta que todos estão indo, sabe? E estão indo de uma maneira, sabe? Como se estivessem enfeitiçados, como se tivessem sido conduzidos para um caminho que os destrói. E Deus ele tem levantado homens e mulheres para despertarem consciências de outros assim que pretendam acordar. Muitos andam dormindo, indo por um caminho estreito, um caminho de perdição, um caminho, sabe, de total ruína. Porque Deus ele tem desejado que nós entremos, sabe, naquilo que é eterno, naquilo que é para todo sempre. Deus tem desejado que nós entremos na sua presença, para que a sua presença seja revelada em nós. Pois diz a palavra de Deus assim, sobre as duas estradas. E antes de ler essa passagem, eu observo muito que a porta estreita, ela é pouco acessada. E isso não é difícil de se ver. A gente sai pelas ruas e vê o quanto as portas largas têm sido cada vez mais aumentadas. E eu falo isso porque eu não tenho dificuldade de observar isso sobre os lugares que eu passo. As pessoas, sabe, entrando cada vez mais, por caminhos que não tem volta.
são caminhos de perdição. Pois diz a palavra, muitos parecem um caminho de bons, mas são caminhos de destruição, caminhos de que não há vida, caminhos que não há nada por trás disso. São caminhos que nos levam para a nossa morte. Caminhos de prostituição, caminhos de drogas, caminhos de bebedeira, caminhos de embriaguez por completo. Pessoas andando embriagadas em sua alma. Pessoas andando no escuro. E Jesus disse, né, que nós somos aqueles que andam pela luz, que andemos pela luz, pois o homem e a mulher de Deus não são aqueles que andam pela noite, pela escuridão. Criemos essa consciência de entrar naquilo que é estreito, naquilo que não é convencional, que não é comum. Pois Deus ele tem feito esse convite no meu coração cada vez mais de estreitar a minha caminhada com Ele, estreitar a minha comunhão com Ele, estreitar a minha intimidade com Ele, para que cada vez mais eu me torne parecido com Ele e que eu não me perca. Sabe, às vezes é uma situação apenas que nos afasta de tudo, que nos faz perder tudo. É apenas uma oportunidade que às vezes nós damos para os nossos adversários espirituais, que assim eles nos aprisionam. E a casa limpa, adornada, ora habitada por Deus, se torna habitada por espíritos que assim trazem consigo legiões e legiões que nos aprisionam e nos tornam, sabe, componentes de estradas que nos levam para a perdição da nossa alma, perdição da consciência, perdição das nossas vidas. Pois assim diz a palavra de Deus, está lá em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Deus ele tem chamado homens e mulheres para entrar no caminho estreito, para entrar, sabe, numa comunhão de fé, de renúncia, para entrar num caminho que é sobremodo excelente, que não é fácil, não é um caminho fácil e não é trilhado por muitos, pois um caminho de renúncia é um caminho que por hora é um caminho que dói, mas é um caminho que nos converte para viver no seio da vontade de Deus, para viver no seio daquilo que é eterno, que é para todo sempre, sabe? Um reino, um caminho que nos leva para um reino de paz, de renovação interior, um caminho que nos leva para a transformação do nosso caráter, um caminho que nos leva para a renovação, sabe, da nossa mente e que nos restaura a nossa dignidade. Pois muitos têm se perdido, muitos têm ido e de uma maneira assim assustadora. Jovens, adultos, crianças que têm ido e cada vez mais está difícil chamá-lo para um caminho certo, pois as duas estradas estão sendo cada vez mais apresentadas para eles e a escolha que eles têm seguido é o caminho espaçoso, é o caminho fácil, é o caminho da facilidade, é um caminho que não há necessidade de querer mostrar para ninguém o quanto precisa ser melhor. É um caminho que só destrói a vida de tantos daqueles que assim permeiam e caminham por ele. Mas é um caminho sobremodo excelente. É um caminho de verdade, de vida, de transformação. Um caminho que nos leva para a paz, que é o caminho de Cristo Jesus. Gente, obrigado. Gratidão. Não se esqueçam de se inscreverem, curtirem, compartilharem, façam parte. E escolha entrar pela porta estreita, pois esse é o caminho de vida.